Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a cloroquina, de que forma ela se tornou um ícone no tratamento do novo coronavírus e como esse medicamento pode ser um instrumento de morte. Mas o que é a cloroquina? E de onde ela veio? Então, a cloroquina é uma substância derivada da quinina, um alcaloide extraído de uma planta, a cinchona. A utilização dessa planta para malária ocorre desde o século XVII, inicialmente por povos indígenas da América do Sul e depois foi utilizada na Europa. Em 1820, os franceses isolaram a quinina e criaram pílulas, que apresentavam vários efeitos adversos, como sabor ruim, alterações visuais, zumbidos no ouvido, distúrbios gastrointestinais e icterícia. Para completar, no final do século XIX, começaram a aparecer reincidências na malária, indicando falhas da quinina. Aí começa uma corrida para encontrar um substituto, e nessa corrida, mais de 12 mil moléculas foram desenvolvidas. Uma delas foi a cloroquina. De maneira geral, a cloroquina apresentou toxicidade mais baixa do que os medicamentos anteriores e apresentava ação antiparasitária mais eficiente. Em 1946, a cloroquina se tornou disponível para a população e teve início o desenvolvimento da hidroxicloroquina. Atualmente, tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina são utilizadas para malária, claro, mas também no tratamento de doenças reumáticas, como artrite reumatoide e lúpus. Mas como esses medicamentos passaram a ser cogitados no tratamento da Covid-19? Bom, temos três razões principais. Primeiro, porque eles são baratos e não possuem mais patentes. Segundo, porque já foram testados para o tratamento de outras doenças virais recentes, como o HIV, o SARS-CoV, o Ebola e a Zika. E o terceiro, porque resultados preliminares de estudos foram impulsionados e promovidos por séries de tweets de investidores e por políticos, alcançando determinadas câmaras de eco, o que gerou desinformação sobre o tema. Vamos falar um pouco mais sobre esses tweets. Em 11 de março, Adrian Bai, um investidor de Bitcoin, escreveu que a cloroquina vai deixar a maioria das pessoas fora do hospital. Isso gerou retweets e esperança em um novo medicamento. Uns dias depois, Elon Musk, conhecido empresário, CEO da Tesla e outras grandes empresas, também começou a twittar sobre a cloroquina e hidroxicloroquina, aumentando a popularidade dos medicamentos. No dia 19 de março, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, deu uma coletiva de imprensa anunciando esses medicamentos como tratamentos efetivos contra a Covid-19. Estava anunciada a tragédia. No final de março, foi publicado um estudo francês que afirmava que, apesar de a amostra ser pequena, nossa pesquisa mostrou que o tratamento com hidroxicloroquina está associado com redução significativa ou desaparecimento da carga viral em pacientes com Covid-19, e esse efeito é reforçado pela azitromicina. Esse trabalho foi bastante criticado no meio acadêmico por problemas metodológicos, mas foi essencial para popularizar a cloroquina como tratamento eficaz, milagroso e barato para tratar o novo coronavírus. Também no final de março, agora no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decidiu seguir pelo mesmo caminho de Trump. Solicitou ao Exército para produzir mais hidroxicloroquina e levou ao desaparecimento do medicamento das estantes das farmácias brasileiras. Isso foi tão sério que a Anvisa teve que torná-la um medicamento de controle especial, com exigência de retenção de receita, já que passou a faltar para pessoas que a utilizavam por outros motivos. O Ministério da Saúde propôs um protocolo de pesquisa que incorporou a hidroxicloroquina como tratamento em pacientes em estado grave, na mesma época que um estudo chinês divulgou não ter encontrado melhora clínica ou melhora na supressão viral com o uso da hidroxicloroquina. Com o passar do tempo, mais estudos foram sendo publicados mostrando que a cloroquina e a hidroxicloroquina não possuem relevância clínica no tratamento da infecção pelo novo coronavírus. Podemos destacar os resultados da Fiocruz, que sugeriram inclusive que dosagens mais altas não são seguras para pacientes críticos. Ou seja, além de não serem eficazes, os medicamentos podem ser prejudiciais. Apesar disso, no Brasil, a ideia da cloroquina como milagrosa continuou crescendo,
com a pressão para a utilização do medicamento também em casos leves da doença ou até de forma preventiva. Na metade de junho, os Estados Unidos suspenderam a cloroquina no país, doando 2 milhões de doses para o Brasil. Mesmo havendo dados que afirmam que a cloroquina não aumentou o número de pacientes recuperados no Brasil e que o número de casos de coronavírus e de mortes continuou alto, o medicamento continuou sendo aclamado como cura para a Covid. A cidade paulista de Porto Feliz passou a ser a referência nacional para parte da população brasileira, como bem-sucedida no controle da pandemia e das mortes, por adotar o protocolo de cloroquina e azitromicina, mesmo que esse tipo de informação seja, na realidade, fake news. Até o presidente fez questão de mostrar que estava fazendo uso de hidroxicloroquina ao saber da suspeita de contaminação, ajudando a propagar informações inverídicas sobre sua eficácia. Por que essa insistência, mesmo que as pesquisas mostram que a cloroquina e a hidroxicloroquina não são eficazes? Para responder essa questão, podemos pensar que o uso da cloroquina é político, não científico. Mas como assim uso político? Isso mesmo, uso político. Ao apresentar a cloroquina como um bom tratamento para a Covid-19, há desculpas para não fechar comércios, indústrias, ou seja, para acabar com o pouco isolamento social existente. As próprias pessoas passaram a cobrar dos governantes que tudo fosse reaberto. Afinal, já temos tratamento, juntamente com a ideia de que a pandemia não é tão grave assim. A cloroquina acaba sendo uma justificativa para manter a economia e as pessoas circulando. E por que dizer que é um instrumento de morte? Porque esse uso político faz com que a economia não pare, coloca mais pessoas em risco. E aí vale uma outra pergunta. Quem está circulando e trabalhando e em maior risco? Como vimos no vídeo anterior, são os idosos, os mais pobres, os indígenas, dentre outros. Portanto, indiretamente, são populações específicas que estão morrendo em maior número. Assim, gente, vamos continuar nos cuidando, pois a pandemia ainda não terminou, apesar de parecer que sim. Bom isolamento, até a próxima. Tchau!